dia, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. A carta que saiu foi a carta da carta, né? A carta, ela significa notícias, né? Movimentos de notícias, alguma novidade aí. É um dia que traz movimentos de notícias, de acontecimentos, né? E assim, como a carta, ela é uma carta que ela depende muito das outras, eu diria que é uma carta que se limita a bons diálogos ou descobertas, porque apesar de não ser a carta do livro, mas a carta da carta, ela simboliza a chegada de notícias que podem trazer revelações, né, comunicações, ou você tem que ficar bem atenta, com os ouvidos bem abertos para perceber coisas que de repente você pode estar recebendo aí até uma orientação através de terceiros, porque às vezes os espíritos de luz usam as pessoas para nos darem toques. Cuidado também, porque os espíritos de treva também, né? Então, para não estimular você a ter impulsos ou aborrecimentos por causa de conversa, né? Essa carta, ela passa para mim também, assim, como se você precisa falar com alguém, se você precisa resolver algo com alguém, se você precisa conversar com alguém, hoje é um dia favorável para ter uma conversa, para ter uma resolução do problema, uma carta que anuncia que aquilo que você está esperando vai vir, a notícia, a movimentação, né? E que você fique atento aos diálogos, né? As notícias. É bem isso, porque assim, é uma carta limitada. Mas ela diz, se você está esperando ter que falar com alguém, ou se você está esperando notícias de alguém, comunicação de alguém, tá a caminho, entendeu? Tá a caminho. Você vê que o naipe, o 27, que é o número da carta da 9, que é um número bem assim pelo eremita, é um número mais calado, mais silencioso. Então, assim, é como se você tivesse que abrir mais os ouvidos do que a boca, né? Se você for associar. E o 7 de espada como naipe, que é a carta do quê? A carta do labirinto. O 7 de espada é quando você se coloca numa situação, e o 7 de espada ele também representa mentiras. Notícias mentirosas, situações que você pode se confundir. Fique mais atento aos movimentos do que falar demais, a não ser que você precise conversar com alguém, precise resolver situações, mas vá com a verdade, porque senão você vai se colocar numa situação, se você tentar manipular algo através de mentira, você vai se colocar em situações que podem lhe prejudicar. Se eu for associar, porque como é uma carta muito básica, eu gosto de associar quando ela vem como para conselho, né? Então, isso dá uma reforçada no conselho, na atenção que a gente tem que ter em relação a algumas coisas durante o dia, né? Às vezes, sem querer, a gente fala demais, então tenha cuidado, viu? 7 de espada é o cuidado com a língua, porque a língua, aqui nesse caso, ela traz intriga ou mentira, né? Ou alguém para você ou você para alguém. Então, vamos ter cuidado em relação a isso. Às vezes a gente acha que é uma besteira, né? Mas não é, né? Tem que ter atenção, até porque o 27 dá 9. O 9 é a prudência, né? É a prudência em relação ao que você escuta, é a prudência em relação ao que você fala, né? E aquilo que você acha que é. Tem que tomar todas para justamente não gerar um grande conflito, né? De notícias desencontradas, de situações mal resolvidas. Às vezes, através de uma conversa torta, você acaba com a sua vida. Então, tem que ter muita atenção, né? E eu diria que o banho hoje seria um banho do alecrim, que é o banho de neutralização, um banho de calmaria, é um banho de purificação. O eucalipto também, se você tiver eucalipto, viu? Falar em eucalipto, chegou um monte de eucaliptos. Tinha acabado, porque eu tinha recebido uma encomenda de uma cliente minha dos Estados Unidos, aí agora chegou. Ela compra muito eucalipto, porque lá é muito caro. Aí eu mandei muito pra ela, aí agora chegou mais um monte de eucalipto. Muito bom. E a alfavaca, tem um pouquinho de alfavaca, não tem muito não, chegou pouco. Porque a gente consegue mais alfavaca verde do que seca, né? Aí tem que mandar desidratar. Aí tem um pouquinho lá que é muito bom para descarrego, viu? Também quem tiver interessado já pode ir lá na loja que já tem essas ervas para banho de purificação e de limpeza, né? E tem também tem um banho de dominação agora, que é o banho que é feito com a erva vence tudo junto com o pedaço do negócio da bota, né? Que é um banho de dominação, da energia realmente de atração, de conquista.
E tem o banho de quebra-demanda, o banho de descarregos. Tem muita coisa lá que a gente foi repor, né? Porque tinha acabado. E pode, agora já pode ir lá ou pode pedir. Se não tiver no site, você pode falar comigo, porque às vezes eu não tenho tempo de colocar tudo, né? As renovações no site. Mas tem muita coisa lá no site, muita coisa interessante. Está servindo de muita vitrine para muita gente. Às vezes o pessoal pega, olha no site, printa e manda para mim, para me fazer o pedido. Porque às vezes o site tá dando uns problemas de vez em quando na hora do frete, mas agora normalizou, graças a Deus. Pelo menos até agora normalizou. Então, um abraço, gente. Ah, já ia esquecendo da numerologia, que é isso? Hoje é dia 19, então 19 com 8, 27 com 6, 33, que dá 6. Então, quem tá fazendo aniversário hoje tá entrando no ano 6, que é um ano que a gente já conhece, que é um ano que é regido pela carta do tarô Os Enamorados. E Os Enamorados é uma carta que fala muito de romances, de triângulos amorosos, ele fala de carências afetivas, ele traz essa coisa mais do, eu quero um amor, eu tô sozinho. Você começa a entrar numa percepção de que você precisa ter uma vida amorosa e tal. Porque às vezes a pessoa se dedica tanto a uma fase da vida, do trabalho, que você chega uma hora que você... Geralmente o ano 6 ele puxa você para essa carência. Só que é um ano perigoso no sentido de que se você alimentar essa carência, você vai acabar se envolvendo com qualquer tipo de gente, né? Ou se deixando levar por palavras bonitas. É muito perigoso. Mas também é uma carta que fala que quando você encontra uma alma gêmea, alguém que tem uma empatia, é um ano muito, muito bom para isso. Para encontrar alguém que vale a pena. Mas também é um ano perigoso por causa da carência. Então, às vezes, cega, ludibria, né? Você se ilude. Tem que ter atenção em relação a isso. Apesar de que as emoções deixam a gente meia cega, vamos dizer assim. E é uma carta que impõe no decorrer do ano as decisões. Então tenha muito cuidado na hora de tomar as decisões, para que você não haja com eu quero fazer isso ou eu devo fazer isso. Isso vai ter que ter um equilíbrio entre querer e o dever, ok? Tem que ter essa coisa da razão e da emoção. Para não ter depois, não ter uma... Porque tudo na vida tem consequência. Então tem coisas que tem que ser realmente pensadas, ok? Pois, gente, um beijo, um excelente final de semana. Até amanhã, se Deus quiser. Eu não sei que horas eu posso entrar, mas eu vou ver se amanhã dá tempo de entrar na live. Não vou prometer. Nem sei a gente falar um pouquinho e tal. E domingo com a carta da semana, se Deus quiser. No decorrer de setembro, aí eu vou fazer as previsões, né? Que todo mundo tá pedindo para ver se a gente já fez algumas previsões, mas sempre predisposta, né? Aquilo que está predisposto, aquilo que está dentro da tendência, dentro do movimento cíclico, né? Eu não gosto de afirmar certas coisas, principalmente quando o baralho não afirma. Eu não afirmo, eu leio as cartas, eu digo o que eu tô vendo. Faço minha interpretação dentro do que o jogo fala e muitas vezes segue o caminho certo. Às vezes você vê, olha, era isso. Não era o fulano, era o ciclano. Mas, que não é bola de cristal, por isso que eu sempre digo, eu leio cartas, eu leio o oráculo, eu falo na linguagem do oráculo, eu não boto meu pensamento, ou o que eu tô achando, ou o que eu tô supondo que seja afirmativamente, eu não faço isso, né? Porque eu não é essa a minha, né? Eu trabalho com cartas, eu não trabalho com vidência, eu não tô vendo nada, não é bola de cristal. Então, eu tô lendo, eu tô vendo que tá direcionado no ciclo de destino. Por isso que eu trabalho ciclicamente, assim, as pessoas elas me procuram com muita frequência, porque é em ciclos, é em direcionamentos, não é, olha aí a minha vida, né? Só a diferença, por isso que eu vou ver essa previsão, para ver se sai mais claramente, se a gente consegue ver mais claramente realmente o resultado das eleições, o que é que vai dar realmente nisso. Porque quando vai chegando mais perto, o destino ele vai se encaixando diante dos livres, né, dos livres arbítrios da pessoa, ele vai fazendo, vai conduzindo, e aí chega a hora do resultado, aí ele acaba sendo claro, né? Porque não tem nada 100% certo. Algumas vezes tem, mas nesse caso aqui não tem não, viu? Nesse caso aqui tá ferro e fogo. Pois beijo, gente, e até com garantia 100% até domingo, se Deus quiser, né? Se assim Deus permitir. Senão amanhã no Instagram a gente tá se vendo. Beijo.